Só você fala, cara, eu vou na igreja do cara que é baixista e baterista da banda Lícito. Você não pega fila, você paga metade do preço em todas as coisas. Só falar. Os caras são famosos aqui em Campo Grande, no mundo, turnê europeia, asiática, soviética. Meu arco por curtir. Amém. Então, o pai começou a falar aí de promessas, né? E o tema da mensagem de hoje é: se cumpriu a promessa. Deus sempre quis se relacionar com o homem, com a sua criação. Lá no Jardim do Éden, Deus conversava com Adão face a face todos os dias. Adão e Eva, eles conversavam com Deus e eles não tinham nenhum problema. Até que um dia aconteceu uma coisa muito triste e nós temos os resultados. Mas originalmente nós não fomos criados para sofrer, nós não fomos criados para guerrear, como Hugo, pai, falou, que o rapazinho lá de Cuba, ele matou muitos missionários, mas nós não fomos criados para esse tipo de coisa. Deus não criou a humanidade para que nós sofrêssemos, para que tivéssemos guerras, discussões, brigas e tantas outras coisas que acontecem hoje em dia. Mas tudo isso aconteceu porque um dia, em algum ponto, Adão e Eva decidiram que eles eram melhores para conduzir a sua vida do que o próprio Deus. E esse erro caiu sobre nós até hoje. Todos os dias nós temos que tomar a decisão de deixar Deus no controle ou de nós mesmos tomarmos as rédeas da nossa vida e fazermos aquilo que nós achamos melhor. E Deus, se você pega lá em Apocalipse e fala, João fala que o Cordeiro de Deus, que já estava crucificado desde antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha um plano de redenção. Mesmo antes de criar Adão e Eva, ele já tinha um plano de redenção, que era Jesus Cristo. E Deus sempre quis se relacionar com os homens. Só que antes de Jesus vir, tinham algumas coisas que impediam Deus de ver o homem, porque não existia redenção, não existia Jesus. Então Deus não poderia falar com o homem. E desde o princípio Deus sempre quis se relacionar. E a maior prova disso, dentre tantas outras, mas a maior prova disso está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, você não precisa abrir, eu só vou ler rapidinho. Afinal, o que desejo é o vosso coração e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Ou seja, Deus estava dizendo, eu não quero que vocês façam isso, vocês precisam fazer, porque afinal de contas existe um abismo entre nós. O pecado trouxe isso, o pecado traz a morte. Então é necessário você fazer o seu sacrifício, é necessário você ir ao templo, é necessário você cumprir a lei que eu fiz, para que você possa ter um mínimo da minha presença. Só que Deus, desde o Antigo Testamento, ele já falava isso, o que eu quero não é isso, não foi isso que eu projetei vocês para fazerem. Eu não projetei vocês para uma vida de sacrifício, eu projetei vocês para vocês conversarem face a face comigo. E semana passada, a gente teve aí, foi semana passada que você falou sobre Abraão, né? E eu vou usar o mesmo texto, Ele vai ficar feliz, meu papai, vai usar o mesmo texto que ele, coisa bonita. Lá em Gênesis, capítulo 12, esse eu tenho certeza que todo mundo já sabe de cor. Versículo 2 e 3. Ele diz assim: eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o seu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Esse é um texto muito legal, e que a gente muitas vezes para nessa parte, Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí você já lembra lá do seu vizinho que toca aquele funk 3 horas da manhã, e você vai amaldiçoar esse cara, porque afinal de contas ele está me amaldiçoando com essa música. E aí você lembra do seu inimigo no trabalho, e aí você fala, olha, aquele que me amaldiçoar, o Senhor vai amaldiçoar também. E
Só que eu quero me atentar mais para a segunda parte deste versículo. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Através da vida de Abraão, Deus fez uma promessa, se referindo a Cristo, se referindo a Jesus, que através de Abraão nasceria um povo, e através deste povo viria a redenção para todos os povos da terra. Hoje, eu e você, nós somos frutos dessa promessa. Nós não somos judeus, eu acho. Tem alguém que é judeu? Nós não somos judeus. Nós não teríamos acesso à salvação. Mas, nesse dia, quando Deus falou para Abraão, por teu intermédio serão abençoados todos os povos da terra, Ele não estava se referindo apenas a Israel. A Israel que nem existia ainda. Ele estava falando, através de você eu vou abençoar todos os povos da terra. Neste momento Deus revelou aos homens o que Ele sempre quis, que todos nós estivéssemos perto dEle. Desde lá do tempo de Abraão, antes de Israel nascer, sei lá quantos 1000 anos atrás isso foi. Deus já revelando o seu plano. A gente nunca vai entender o amor de Deus. A gente nunca vai entender o que levou Deus a nos criar, a ver o nosso erro, a ver a nossa falha, e mesmo assim nos criar sabendo que nós iríamos errar, sabendo que em um momento nós decidiríamos que nós éramos melhores do que Ele, sabendo que muitas vezes nós o magoaríamos, muitas vezes o abandonaríamos, muitas vezes viraríamos as costas para Deus, nosso Criador. A gente nunca vai entender o amor de Deus, o que levou Deus a nos criar, conhecer o nosso erro. E ainda assim, depois de tudo isso, Ele ainda fica preocupado. Ele cria uma lei. Depois que o povo foi liberto do Egito, Ele criou uma lei. Ele falou, olha, enquanto não tem a redenção, segue essa lei, porque eu quero estar no meio de vocês. O tabernáculo ficava exatamente no meio do acampamento. Ele falou, eu quero estar no meio de vocês. Vocês não podem me tocar, mas eu quero estar no meio, eu quero estar perto, porque é isso que eu criei vocês para ser. Eu quero estar perto de vocês. No tempo certo Ele manda Jesus, seu próprio Filho, para cumprir a promessa que Ele tinha feito a um homem há milhares de anos atrás. E Jesus veio, morreu por nós, morreu por nossos pecados. E muitas vezes ainda assim nós o negamos, nós o deixamos de lado na hora de tomar as decisões. E depois disso tudo Ele ainda vem e diz, eu vou vir buscar vocês, porque onde eu esteja eu quero que vocês estejam também. E que Deus é esse, que nos cria, vê o nosso erro, manda alguém pagar aquilo que nós não poderíamos pagar, e vem e busca, e fala, eu quero vocês comigo por toda a eternidade. A gente não consegue entender a eternidade, nós que somos mortais, nós não conseguimos entender. Mas para exemplificar, mais ou menos, você pensa aí num rochedo, uma rocha pura, com 2 km, um quadrado de pedra, 2 km de altura por 2 km de largura. E você imagina um passarinho que vem afiar o seu bico. Só que esse passarinho ele é meio preguiçoso, ele vem uma vez por dia e só dá uma riscada na pedra. E voa e ele só volta no outro dia. Quando o passarinho gastar toda essa pedra de 2 km de altura por 2 km de largura, quando ele gastar essa pedra inteirinha, vai ser um dia na eternidade. A gente não consegue entender isso. Muitos tentaram, ficaram malucos, os físicos, os químicos e tudo mais, tentando entender o que é a imortalidade. Mas o cristianismo é a única das grandes religiões do mundo cujo fato central é a morte e humilhação do seu próprio Deus. É a única religião onde o Deus que os criou veio e morreu no seu lugar. Em todas as outras você vai encontrar alguém que transcendeu a existência, alguém que foi um super-homem, alguém que tinha poderes divinos e que era um ser elevado. Mas nunca esse ser elevado tomou o lugar daquele que era menor para morrer no lugar. Nunca alguém tão rico se fez tão pobre para que os pobres pudessem ser ricos. E com isso na sua cabeça, eu comecei a pesquisar o que era a pedra angular, que Jesus foi a pedra angular, no qual foi rejeitada pelos judeus, foi crucificado. Eu fui entender
que viria a ser essa pedra angular. Pedra angular era a pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando o ângulo reto entre as duas paredes. Quem gosta de matemática aí, trigonometria, né? 2 ângulos retos de 90 graus, só eu. Poxa vida. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando-a na toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento de construção. Atualmente, a pedra angular pode ser semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Então, no tempo de Jesus, né, hoje ainda a gente viu aqui uma coisa muito importante. No tempo de Jesus era uma coisa muito mais importante. Hoje nós temos a engenharia e tudo mais, e as coisas já vêm meio que tudo pronto, só se encaixa lá e faz um prédio. Mas naquele tempo era tudo pedra, e aí tinha uma pedra que eles ficavam primeiro. Fala, sem essa pedra não existe construção. Sem essa pedra não existe base para as outras, porque se a gente começar sem a pedra angular, a gente vai colocar tudo torto. E Jesus foi a pedra angular. A partir dele, nós temos agora um caminho a seguir, um caminho reto até Deus. Até então não tinha forma. Depois de Jesus, nós temos um caminho. Mas, para que a gente entender todas essas coisas, qual que é o significado de tudo isso? Todo mundo aqui já sabia que Jesus era a pedra angular, por mais que às vezes nem soube o que isso quer dizer mais ou menos. Isso implica que você tem acesso direto a Deus. Você pode falar com Deus. Você pode se relacionar com Deus. Você tem a liberdade de pensar, de existir e de ser. Mas não porque alguém conquistou algo por você. Não porque nós vivemos uma democracia enquanto outros países vivem numa ditadura. Não porque temos partidos políticos. Não porque nós temos uma Câmara de Senadores, de deputados. Não porque algum movimento conquistou direitos para nós. Não porque alguém um dia chegou e pensou e fez a sociedade como ela é hoje. Nós só temos o direito de pensar e de viver porque um dia Cristo morreu por nós. E Ele te deu livre-arbítrio, mesmo que seja para você negá-lo e viver a sua vida de acordo com o que você quer. Mas Ele fez isso por nós, e nós existimos por causa dEle. Não temos nada se não tivermos a pedra angular. Um dia, um tempo atrás, eu li um livro chamado Vendedor de Sonhos. Depois você procure ler, é muito bom. E eu vou dar um spoiler já, então quem for ler, me perdoe. Mas era um cara que ele era muito rico, e ele trabalhava muito, era dono de uma grande empresa, e a família dele foi tirar férias. Ele tinha prometido que ia tirar férias, só que aconteceu um problema lá na empresa, e aí ele mandou a família dele primeiro, né, no avião, falou, vai antes que daqui a uma semana no máximo eu estou indo. Só que nesse avião que a família dele estava, aconteceu um problema e o avião caiu, né, e todos os passageiros morreram. E ele entrou em crise. Ele falou, era para mim estar lá com a minha família, eu sobrevivi. E eu sobrevivi por quê? Por causa de dinheiro, por causa de uma empresa, por causa de funcionários, por causa de um conselho de diretores. E esse homem abriu mão de tudo. E só que quando ele tomou esse choque, né, teve que passar por psiquiatras. E ele falou que ele tinha um sonho todas as noites. E no sonho, ele viu uma casa. E todos os móveis, todos os cômodos dessa casa discutiam uns com os outros. A porta dizia, eu sou o mais importante, porque afinal se eu não existir, ninguém entra nessa casa. Não adianta nada eu ter aqui dentro, se não tiver uma porta. Enquanto isso, o teto dizia, mas não adianta nada a gente ter uma porta, ter gente aqui dentro, e o sol ficar da mesma forma que é lá fora. Quando vem a chuva, todo mundo se molha, então eu sou o mais importante. Da mesma forma, o chão dizia, não adianta nada a gente ter teto, ter porta e não ter chão. Não adianta, e cada móvel dizia o seu argumento do porquê ele era o mais importante. Enquanto isso, embaixo de tudo isso, tinha um alicerce, quieto, né, dizendo, eu sustento tudo isso. Se não houvesse o alicerce, se não houvesse a pedra angular, nada disso existiria. Então a gente tem que compreender que Jesus Cristo, Ele é a pedra angular, mas não apenas da nossa vida,
Jesus Cristo é a pedra angular do universo. Nada do que se fez se faria sem Cristo. João fala que ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? É a palavra. E por qual meio que Deus criou todas as coisas? Pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Sua palavra, Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o centro do universo. Cristo é o centro da sua vida. Sem Ele nada existe. Por mais que você possa negá-lo, mas nada existe sem Ele. Abra sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 1. Verso 26 e 27. Colossenses 1, versículo 26. Diz assim a palavra: o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar conhecimento às riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Este é o resumo, de todo o Novo Testamento, esse primeiro capítulo de Colossenses. Cristo em nós, esperança da glória. Então a esperança da glória não é você ir morar no céu, não é você ter as coisas que você tanto quer, não é você ter os seus sonhos, não é você ter aquilo que você tanto deseja, sua casa, seu carro, sua empresa, sua faculdade, seus filhos. O que deve ser a esperança da glória é Cristo em nós, porque sem Ele nada existe. Será que a gente consegue entender o que significa a esperança da glória? Será que a gente consegue enxergar tudo isso? A partir daí, a gente vai ligando com o que eu disse no começo, onde nós não fomos feitos para muitas coisas, mas mesmo assim as pessoas fazem. Mesmo assim nós temos guerras, mesmo assim nós temos ditaduras, mesmo assim nós temos injustiças. Mas tudo isso porque as pessoas não conseguem entender que sem Cristo nada existe, e Ele tenta provar para Deus e o mundo que Ele consegue fazer sem Deus. Ele tenta provar para Ele mesmo de que de alguma forma Ele é o ser superior. Nós tivemos muitas guerras por conta disso. Eles tentam provar por meio de suas religiões. Atualmente nós temos lá o Estado Islâmico fazendo atrocidades com a população, seja ela cristã, católica ou até mesmo próprios muçulmanos são mortos, tudo em nome de uma religião, para provar que aquela religião é a melhor de todas. E nós temos não apenas religião, mas nós temos dinheiro. Quantas guerras foram feitas por causa de dinheiro? Simplesmente para eles provarem que eu não preciso de Deus, eu só preciso do dinheiro, então eu vou e mato meio mundo para provar isso. Cristo em nós, a esperança da glória. E que a gente entende isso hoje, você pode dizer que você tem a resposta que a humanidade tanto precisa. Você tem a resposta para aquele seu vizinho chato. Você tem a resposta para aqueles seus amigos que pegam no seu pé. Você tem a resposta para os seus parentes que ainda não acreditam, para aqueles que ainda ridicularizam a sua fé. Você tem a resposta para eles. Tem uma frase que diz que nós conseguimos de graça aquilo que o mundo inteiro não consegue comprar. Jesus veio de graça para nós. E aí, dito tudo isso, você pode se perguntar, mas e os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, aquilo que eu quero? O que vai ser de mim se eu for criado apenas para me relacionar com Deus? Quer dizer que a gente tem que ir morar que nem os monges, morar no alto da montanha e ficar comendo orvalho e suco de universo? Vamos ficar todo dia, toda hora, em transe? Não. Deus é um Pai amoroso. Jesus falou, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, que é a pura bondade.
Ele conhece seus sonhos, ele conhece suas ambições. E há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, lá na igreja de São Paulo, foi um missionário lá da Índia. E ele abriu mão de tudo, né, e está lá na Índia fazendo trabalho missionário. Ele tem casas de crianças, né, com drogas, porque isso é um problema muito forte. Não que aqui não seja, né, mas lá é muito forte isso. Né, crianças de 11, 12 anos já são extremamente viciadas em todos os tipos de droga que existem. E ele tem esse trabalho. Só que quando ele foi para lá, ele não tinha nada. Ele vendeu tudo que ele tinha aqui, foi para a Índia, começou uma pequena igreja. E ele sempre teve um sonho. Ele falou: Senhor, eu quero ter uma escola, eu quero ensinar a ler, a escrever, eu quero ensinar a tua palavra. E ele queria muito isso. E ele demorou cerca de 3 a 4 anos para desistir desse sonho, porque Deus já chamava ele para a Índia. Falar: abre mão de tudo que você tem, vai para a Índia, que eu tenho um trabalho para você lá. Aí ele: não, Senhor, mas eu tenho a minha escola, eu gosto tanto, eu quero que ela cresça, eu quero me tornar um grande exemplo, né, de educação aqui no Brasil, que é muito ruim. Eu quero ser um exemplo. E foi uma guerra e tudo mais, e ele foi para a Índia depois disso tudo. E ele sempre teve isso no coração. Eu, poxa, abri mão dos meus sonhos por Deus. E cerca do 5º ano que ele estava na Índia, uma pessoa que tinha muito dinheiro lá na Índia, viu o trabalho que ele fazia. Ele falou: olha, eu vou construir para você um abrigo. Ele já cuidava de algumas crianças que eram abandonadas nas ruas. Falou: quantas crianças você tem? Ah, eu tenho cerca de 100 meninos e 200 meninas. Ele falou: então eu vou construir para você um albergue, né, um abrigo para crianças, para meninos, e outro para meninas, cada um com capacidade de 500 moradores. E eu conheço alguns professores, eles estão muito animados com a ideia de poder dar aula, então eu gostaria que mais do que um abrigo você tivesse 2 escolas. E ele falou: poxa, meu sonho se realizou porque eu realizei o sonho de Deus. Deus, ele conhece seu sonho, ele não vai deixar seu sonho morrer. Ele apenas pede que você viva os dele primeiro. Ele te conhece, ele sabe o que é melhor para você. E eu sempre dei o exemplo do meu pai. Há um certo tempo atrás eu queria muito estudar na área de saúde, enfermeiro, médico. E meu pai e minha mãe sempre me deram muito incentivo, né? Não, vai, faz, tal, não sei o quê. E aí no outro ano eu cheguei: não, agora eu quero fazer coisa de computador. Uma coisa bem relacionada com a outra. E aí quando eu falei isso, eles falaram: não, vai, continua, vai, não sei o quê. Até hoje, né? Estamos tentando se formar nesse trem. Só que o pai, ele vai sonhar o sonho do filho. Deus é pai, ele vai sonhar junto com você. Não se preocupe. A casa que você tem, se é isso que você quer, se é isso que vai te fazer bem, Deus vai te dar, com certeza. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mas se preocupe em viver os sonhos de Deus. Se preocupe em fazer aquilo que você foi feito para fazer, que é se relacionar com Deus. Em Cristo se cumpriu a promessa feita a Abraão. Hoje você é fruto dessa promessa. Você chegou até aqui hoje. Você viveu o que você viveu. Você nasceu na família que você nasceu. Você conhece as pessoas que você conhece. Porque um dia Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. E hoje você é abençoado através dessa promessa. Hoje você é fruto da promessa feita no início dos tempos da humanidade. Isso chegou até você. Chegou até você porque Cristo morreu. Viva a sua vida por Ele. Faça o sacrifício de Jesus valer a pena. Nós não podemos pagar o sacrifício. Isso nós nunca conseguiríamos. E mesmo que nós dedicássemos a nossa vida desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, nós nunca conseguiríamos pagar aquilo que Cristo fez. Mas eu vou dar um exemplo para a gente entender o que é fazer valer a pena. Todo mundo aqui assistiu aquele filme do Resgate do Soldado Ryan? Quem não assistiu, assista. Filmaço. Muito bom. E é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E são as loucuras da guerra, né? E aí eles mandam um esquadrão lá de 8 soldados, 6, 7, 8, sei lá quantos, resgatarem um homem.
E aí acontece todas as coisas no filme, lá, explosão, tiro e morte para todo lado, filme de guerra, a testosterona pulando para fora da TV. E aí no final, né, o capitão desse esquadrão, praticamente todos eles morreram, só que o soldado que eles foram buscar sobreviveu. E no leito de morte, né, o capitão falou para ele: seja um bom homem, faça valer a pena o sacrifício que nós fizemos por você. No começo do filme mostra, né, o soldado de verdade chegando no cemitério. Ele vai todo ano lá, cemitério dos militares da Segunda Guerra, e ele leva a família, né, e vai muita gente, né, filhos, netos, genros, e vai uma família muito grande, uma família que não existiria se não fosse o sacrifício daqueles 8 homens. Quantas vezes o sacrifício de Jesus não tem valido a pena, porque nós decidimos que é melhor eu viver a minha vida? Quantas pessoas nós estamos matando por não falar, por não viver e por não fazer o sacrifício de Jesus valer a pena na nossa vida? Faça valer a pena. O mistério que estava oculto foi revelado. Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança da glória para aqueles que estão lá fora é essa igreja. A esperança da glória para Campo Grande é esta igreja. Não esse local, porque esse local não é a igreja, você é a igreja. O Espírito habita dentro de você, ele não habita neste local. Deixe o Espírito Santo fazer a diferença na vida daqueles que estão lá fora, através da sua vida. Seja um exemplo. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai falhar. Vai ter momentos que vai ser muito difícil. Vai ter momentos que você vai querer desistir. Vai ter momentos que vai parecer muito pesado. Mas lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz. Foi difícil para ele também. Não foi fácil, ele foi homem, ele sofreu. A mesma dor que a gente sente hoje, ele sentiu. Então não deixe que o mistério que foi revelado volte a ser um mistério. Mas não deixe que aquilo que Deus revelou volte a ser escondido por causa de uma vida que não está sendo vivida da forma que Ele planejou para você. Os seus sonhos vão ser realizados, com certeza. Não se preocupe com isso. Se preocupe em se entregar a Deus. Se preocupe em colocar o seu coração em primeiro lugar diante de Deus. Deixar que Ele assuma. E para exemplificar o final, a gente chegar no final aqui, existem 2 tipos de batismo. Existe o batismo lá de aspersão, que joga lá a água, e existe o batismo que você mergulha e sai de novo, imersão. Só que Jesus, Ele quer que a gente mergulhe e não volte mais. Fique na água do Espírito Santo. Sei quem gosta, eu gosto muito de picles, aquelas coisinhas verdes, nojentas. Só que elas são colocadas dentro do vinagre, né, para dar o sabor dela. E você comer o picles sem estar na conserva, ele tem um sabor, ele tem uma textura, ele tem uma forma. Depois que ele é colocado no vidrinho lá com os produtos, ele vira outra coisa. Ele ainda é um picles, mas ele já tem uma outra forma, ele já tem um outro gosto. É assim que Deus quer fazer conosco. Você tem que mergulhar, deixar mais do que essa água apenas te molhar. Você tem que deixar essa água entrar dentro de você e mudar aquilo que você é. A gente falou dos frutos do Espírito há um tempo atrás. É natural do homem fazer as coisas que nós vemos na TV, nós vemos na internet. É natural do homem fazer isso. Mas se você deixar o Espírito Santo habitar dentro de você e começar a te moldar, começar a te guiar, aquilo que era natural, você vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Sobrenaturais que eu digo, não é de você sair por aí tendo poderes miraculosos, ressuscitando mortos. Não que isso não possa acontecer. Se Deus tiver esse dom, use, né, com sabedoria e com humildade.
Mas você vai ser começado a mudar aquilo que você é quando você enfrenta uma situação difícil. Hoje de manhã nós tivemos um bom exemplo disso. Estava lá o Hugo, garoto pimpão, sorridente, saindo do ensaio. Veio um cara, deu a ré e bateu no carro dele. O natural é você já sair gritando, xingando. O natural é você já querer bater na pessoa que estragou seu carro. Agora eu não sei se foi o espírito ou se foi porque o cara era maior que ele. Mas eu vou dizer que é o espírito. E não, eles não brigou, ninguém se xingou. Vão resolver tudo amanhã. Você vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Não poderes miraculosos, mas coisas sobrenaturais. O que era natural você fazer, você não vai fazer mais. É o que é natural quando seu filho vai lá e quebra alguma coisa dentro de casa e você quer bater, quer gritar, quer xingar. E você vai ter paciência para corrigir. Talvez você bata nele, porque a palavra de Deus diz que a vara corrige. E às vezes as crianças precisam ser corrigidas. Mas você vai fazer isso com amor. A ponto de seu filho te agradecer por você ter batido nele. Essa é a diferença de quando você faz uma coisa natural, que gera ódio. Quando você faz uma coisa com amor, que vai gerar mais amor. A correção com amor, ela vai gerar uma gratidão muito grande da parte do seu filho, do seu discípulo, do seu empregado, do seu patrão, do seu colega de faculdade, do seu colega de escola, do seu colega de trabalho. E eu vi uma frase no Facebook, eu fico muito no Facebook, então vejo muitas coisas. Dizia assim: amar em tempos de ódio é um ato revolucionário. É você ser Jesus nessa geração que a gente tem hoje. É um ato revolucionário. Não é natural. Não é natural você seguir essa Bíblia. Não é natural você seguir essa conduta. Mas você recebeu o Espírito que foi revelado. Não é mais um mistério. Foi revelado em você. E você tem a esperança da glória. Vamos ficar de pé?